Hoje, o Espírito Santo ele vai nos ensinar a sempre colocar as lentes da graça de Deus para ouvir a palavra. É necessário a gente sempre compreender o amor de Deus revelado na sua graça, para que a gente ouça a palavra e ela caia no lugar certo. Você é alguém que está tentando vencer o pecado? Aí alguém pode dizer assim: ah, mas faz anos que eu não me embriago, faz anos que eu fui liberto das drogas, faz anos que eu não roubo, faz anos, décadas, que Jesus me libertou de ser um adúltero. Esses são pecados fáceis de identificar, porque eles cheiram muito mal. Mas você é alguém que ainda está correndo atrás das coisas? Porque a palavra de Deus diz a verdade, que a bondade e a misericórdia, as bênçãos, têm que te seguir. Você é alguém que ainda está lidando com urgências na correria do dia a dia? Pecado. A Bíblia diz lá na parábola do semeador que esse viver, ele concorre com a palavra de Deus no seu coração e sufoca ela e torna ela infrutífera. Você é alguém que está tentando vencer uma enfermidade? Você é alguém que está tentando vencer a pobreza? Deixa eu te dar uma boa notícia. Você não é mais alguém que está tentando vencer o pecado. Você e eu em Cristo, nós já fomos feitos mais que vencedores. Só que nós, todos aqui, irmãos, estamos cada qual num processo distinto, numa área ou em outra, aonde nós não alcançamos ainda a plenitude da verdade. E aquele irmão já tem o fruto para me alimentar. E eu, por sua vez, tenho um fruto na área que eu já venci ou recebi a vitória para dar para ele. Mas nós estamos num processo. Então alguém pode receber quando a luz da verdade vem. Irmãos, a luz da verdade de Deus, ela sempre vai ofender a nossa carne. Sempre. Só que ela sempre vai levantar o nosso novo homem. Sempre. A verdade, ela confronta algo que já passou, mas que pode ser que ainda está funcionando em nós. Eu não sou alguém que está tentando vencer, mas eu posso estar ainda funcionando dessa maneira. Simplesmente eu sou alguém que ainda não fui sarado pelo Espírito Santo nessa área, para conseguir ver como Deus vê essa situação. Para que ao invés de eu tentar vencer o pecado, eu receba a vitória sobre ele, seja ele qual for. Você é uma nova natureza
um novo homem, uma nova mulher em Cristo. E nós somos chamados para funcionar nisso na prática. Existem duas forças tentando nos governar: a força do velho homem, da velha vida, do homem natural, que é a mentalidade que está tentando conquistar, correr atrás, vencer, prevalecer. E existe a mentalidade da nova vida, que é a mente de Cristo, que sabe que tudo já foi vencido. E quando ela crê nisso e descansa, as coisas se manifestam. Então, dentro de cada um de nós, existe uma mentalidade natural que estava no governo, gerenciando, decidindo, caminhando, até o dia que você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você não é mais alguém que está tentando vencer. Você é agora alguém que é mais que vencedor em Cristo. Só que a sua alma, a minha alma, a nossa crença, a nossa mentalidade, ainda talvez não foi renovada na plenitude disso. Então a gente está funcionando de uma maneira errada. É só isso, meu querido. Essa é a mentalidade, essa é a lente da graça que você tem que ter sempre, quando a luz da verdade vem e confronta algo que você está caminhando ainda aquém, abaixo da vontade de Deus para você. Não é para te pôr para baixo, é para te mostrar, aí não é mais onde eu te vejo. Eu te vejo agora em Cristo. Então, a pergunta é: aonde eu estou tentando ainda vencer, prosperar, ter paz, descanso, onde eu estou tentando, conforme a minha mente natural? A pergunta é: eu cansei já? Eu percebi que não dá? Você percebeu que é impossível você produzir aquilo que a palavra de Deus contém de verdade, com um peso de glória que o mundo não conhece, na sua capacidade do velho homem, da velha mentalidade? Ah, eu entendi, eu cansei, que bom. Então isso se chama humildade. Você está prontinho para pegar nas mãos do Espírito Santo e começar a caminhar com Ele nessa vida no Espírito, nessa vida de fé. Ah não, eu não cansei ainda, eu acho que naturalmente eu consigo fabricar uma vida e está tudo bem. Então vai dar mais uma voltinha no Egito, até você cansar. Só que se você cansar, não é você o novo homem, é você velha natureza que ainda precisa ser mortificada. Então a palavra vem, irmãos, ela sempre vai trazer luz do que agora é, do novo homem. Isso tem que te encher de fé. Só que ela vai às vezes confrontar algo que está funcionando ainda naturalmente. Deus não está aqui, irmãos. Deus jamais vai descer no nosso nível de incredulidade para andar com a gente. Ele já fez isso quando Ele mandou Jesus Cristo numa cruz para morrer por mim e por você, e agora Ele deu o Espírito Santo habitando dentro de você, para que você e eu aprendamos a andar com Ele. Então vencer o pecado não é algo para a gente tentar. Vencer o pecado é algo para a gente aprender a receber a vitória pela graça de Deus. Por isso que Romanos capítulo 6 vai dizer: o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, de regras, de mandamentos, aonde é o seu velho homem que tem que fazer, obedecer, fabricar, correr atrás, merecer. Isso é lei, passou. Agora o pecado não vai te dominar mais, porque você está debaixo da graça.
E aqui que a gente começa a entrar naquilo que o Espírito Santo vai derramar aqui essa noite. O que é graça, meu irmão? Graça é a influência do Espírito Santo na nossa alma, na nossa crença, mortificando a mente de Adão, do velho homem, para que a mente de Cristo venha reinar aqui agora, governar aqui agora. E agora eu comece a funcionar como uma nova vida de verdade. A graça não é uma liberdade para eu viver na carne. A Bíblia diz, irmãos, aquele que semeia, que se inclina para a carne, para viver naturalmente, vai colher as consequências naturais disso. Semeadura é semeadura até a colheita e ponto. Então a graça não é uma autorização para eu falar assim, bom, o sangue de Jesus me cobriu, me salvou, glória a Deus, eu sou uma nova criatura, não é serei, você é uma nova criatura em Cristo, já, só que eu vou continuar funcionando como um Adão, como um velho homem, como uma velha vida, naturalmente dizendo. Isso não é graça. A graça é o Espírito Santo agindo em você, à medida que você vai se relacionando com Ele, nessa vida prática de fé, Ele vai te mudando por dentro. E aquilo que Jesus estabeleceu começa a funcionar em você. Graça. É uma obra de Deus, nas 3 dimensões, do começo ao fim. A nossa velha natureza tem dificuldade com isso. O nosso velho homem, a mentalidade caída, ela entende o correr atrás. Ela entende o suar a camisa. Ela entende o merecer. Ela entende resolver as coisas naturalmente. O nosso homem espiritual não é assim. O nosso homem espiritual busca na fonte, na verdade, aquilo que agora lhe pertence, e simplesmente se sujeita, concorda e Deus faz. Deus manifesta a glória dele. Mas é pela graça. Graça é a capacitação que o Espírito Santo, a influência que o Espírito Santo vai exercendo na minha vida, à medida que eu permito, que vai me levar a crer na palavra de Deus como uma criança. Crer não é esforço, irmão. O velho homem, o homem religioso, ele até diz que crê. Mas a hora que uma circunstância contrária se levanta, ele não se mantém ali. Porque ele não tem, nosso velho homem, nosso homem natural não consegue permanecer firmado na palavra. Nem tente, você precisa da graça. Não estou conseguindo ainda receber a vitória nessa área, não estou conseguindo receber a vitória sobre esse pecado, não estou conseguindo vencer ainda essa situação, ou receber a vitória sobre essa situação. Fica em paz, passe tempo com Ele. Porque é a graça de Deus te renovando por dentro, te sarando por dentro, que de repente vai fazer você ver essa situação como Deus vê. Simples. E não vai ser um esforço para você resistir. A raiz que vai te colocar ali é tão firme que você não arreda o pé da palavra mais. E Deus continua exercendo o poder e a glória dele para manifestar aquilo que Jesus conquistou. Graça. Então, todas as vezes que a gente for ouvir a palavra, edificar um ao outro, a graça, a verdade, ela vai confrontar as obras da carne. Mas saiba, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu só ainda não estou funcionando talvez naquela área específica.
eu estou na graça. Irmão, você está perdendo uma oportunidade de receber do Espírito a capacitação para andar sobre as águas, isso daí. O velho homem fabrica coisas e até atribui a Deus, Deus que fez, Deus que deu, em nome de Jesus. Olhe para um homem morto, caído, ele consegue reproduzir? Consegue, então não foi Deus. Isso confronta a nossa alma em algumas áreas, mas o Espírito Santo não está aqui para te acusar, está para te dizer: vem passar tempo comigo, que eu quero te levar num lugar glorioso, só que só sou eu que posso te pôr lá, na experiência, porque você já está. Vamos ouvir a palavra lá no Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o espírito e a alma. De novo, verso 1: elevo os olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Monte, na palavra de Deus, existem alguns, não quero entrar em todos aqui, mas basicamente são os mais conhecidos no todo o Antigo Testamento, são 7. Monte Ararat, que foi onde a arca de Noé repousou depois do dilúvio. Mais para frente, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, ele conduz Abraão até um monte, Monte Moriá, outro monte. Depois, quando Moisés vai entregar a lei para o povo, Deus chama Moisés para o Monte Sinai. E aí outros não tão conhecidos, talvez pelos irmãos, o Monte Gerizim, onde as bênçãos e maldições foram proferidas, o Monte Carmelo, onde Elias venceu os profetas falsos, e no Novo Testamento, quase já, o Monte Sião, que aponta para Nova Jerusalém, o Monte das Oliveiras, onde Jesus tinha intimidade. Cada monte, irmãos, monte é um lugar de fundamento, de revelação, de encontro com Deus, para mudança de dimensão. Eu quero focar nessa noite só em 2, para não ficar muito extenso, que são os 2 que exemplificam muito bem essa questão de entender a velha natureza e a nova. O Monte Sinai, que é onde Moisés entregou os mandamentos para o povo. Sinai no hebraico significa espinhos. O povo estava reunido no deserto e disse para Moisés: Moisés, nós não vamos subir lá não, sobe você. E tudo que Deus mandar, a gente obedece. Olha que soberba. E aí Deus entrega justamente aquilo que o povo pediu. Ó, vocês querem
na sua capacidade de me obedecer? Está aqui a lei. Esse é o meu padrão de santidade, para que eu te aceite de volta. Vamos lembrar que ali no contexto, Velho Testamento, as pessoas eram mortas, Jesus não havia vindo ainda, amém? Tá, vocês querem fazer algo para me agradar? Para eu aceitar? Esse é o meu padrão. Os mandamentos, que segundo a palavra são santo, justo e bom. Obedeça a todos eles, os 613, não são 10 só. Os 10 mandamentos são só uma espinha dorsal ali, mas são 613 ao todo. Obedeça a todos, todos os dias, e aí eu te aceito. Só que se você falhar em um, para mim você quebrou todos. Na prova de Deus, amados, antes de você nascer de novo, não tem 9.9, B+, ou é 10, ou é 0. Eu obedeci 612 mandamentos, se é que isso é possível, humanamente dizendo. Eu creio que não. A gente peca em pensamento o tempo inteiro. Eu obedeci 612. Imagina aqui a velha natureza cheia de convicção, hein? E aí eu tropeço no último. Para Deus é como se eu tivesse desobedecido todos. Sinai é um lugar onde Deus deu para o homem o padrão que ele requer de volta para ele. Então, quando a gente contempla isso, nesse momento onde ainda nós não nascemos de novo, ou nesse momento onde a gente ainda não foi conquistado pela graça de Deus em alguma área, a palavra, ela nos afronta. Meu Deus, esse é o padrão de Deus para mim? Não matarás, não roubarás, honra pai e mãe, guarda o sábado, piriri, e por aí vai. Aí vem o salmista e diz: eu olho para esses montes, onde cada um deles tem um fundamento, uma revelação, aonde Deus está mostrando aquilo que está sendo estabelecido para nós, como povo dele. Só que nós não conseguimos andar lá. Eu não consigo obedecer a lei. Aí o salmista olha para isso: eu elevo os meus olhos para esses lugares, e eu pergunto: de onde me virá o socorro? Socorro para quê? Socorro para que eu consiga entrar na experiência de tudo isso. E o próprio salmista responde: o meu socorro, o meu ajudador, o meu amigo vem do próprio Senhor. Esse é o Espírito Santo que habita dentro de nós. É Ele que, à medida que você passa tempo com Ele diariamente, lendo a palavra, meditando na palavra, orando em línguas, praticando aquilo que vai fazer com que Ele vá te renovando por dentro, vai abrindo a revelação desses fundamentos, desses montes que já estão dentro de você na sua nova natureza. É o Espírito Santo que vai revelar para você que lá no Monte Ararat, aonde a arca repousou, aponta para a cruz de Jesus, aonde a maldição foi invertida. Tudo aquilo que era contrário a nós, por causa das ordenanças, agora Jesus venceu, e agora isso é benéfico para mim, porque já foi cumprido dentro de mim. E à medida que isso vai acontecendo, eu começo a caminhar nisso, pela graça de Deus. É o Espírito Santo que vai me revelar, me abrir, que no Monte Sinai, onde a lei foi dada, onde a exigência foi dada de Deus,
A minha velha natureza vai tentar obedecer, ou ela vai se condenar porque ela não dá conta, mas é o Espírito Santo, pela graça, que vai abrir a revelação disso para mim e me mostrar: Jesus já cumpriu isso no seu lugar, isso está dentro de você, dentro do teu espírito, a lei de Deus está completamente satisfeita. A graça vai exercer em você uma influência, que essa santidade vai começar a frutificar. É o Espírito Santo que vai pegar o Monte Sião. Sião, irmãos, aponta fisicamente para Jerusalém hoje, mas para nós, nova natureza, aponta para Nova Jerusalém, o reinar de Deus. É Ele que vai gerar dentro de você um entendimento, a revelação clara de tudo isso, de como isso funciona, e você vai começar a fluir nessas verdades. Então o salmista, ele chega nesse lugar, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Abraão, lá no monte Moriá, Moriá no hebraico é aonde Deus te encontra. Aonde que Deus te encontra, amado? Na fé. Deus pede para Abraão: Abraão, pega a tua bênção, que você demorou 25 anos para permitir que eu te desconstruísse, para que você cresça, e você conseguiu receber agora, sacrifica para mim. Abraão é o pai da fé, nem titubeou, levantou de madrugada aí, foi no Monte Moriá, porque ele sabia, de alguma maneira, o Espírito Santo revelou para ele, que Deus era poderoso, para trazer de volta a vida de Isaac. Então Moriá é um lugar de fé, Moriá é o lugar onde Deus nos prova, não para se convencer, mas para que nós sejamos convencidos da nova natureza que agora funciona dentro de nós. Nós podemos crer na palavra, irmãos, ela não falha, só que é pela graça. A vida no Espírito, essa vida de fé real, ela requer de nós uma mortificação dessa mentalidade caída. Não é Deus e mais alguma coisa, nós sempre dizemos isso aqui. Só que todos nós, irmãos, em alguma área da vida, estamos com Deus mais alguma coisa. Tudo bem. Continua se edificando, continua permitindo que Ele vá te sarando por dentro, é um processo. Vai chegar um momento que dentro de você, esse mais alguma coisa não vai fazer sentido nenhum. E aqui, pela graça de Deus, que você chuta. E você permanece. Como que você está firme aí, irmão, nessa palavra? Olha, eu não sei, é graça. Mas irmão, por que você não faz o que todo mundo fazendo? Olha o que está acontecendo, cara, eu não sei, eu não consigo sair daqui. Deus me deu uma palavra, eu não arredo o pé daqui. É graça. Então esses montes, essas revelações, esses momentos de encontro, o Getsemane, o Monte das Oliveiras, onde Jesus ia ter intimidade, fala um lugar de frutificação, aponta para esse tempo que nós passamos com Ele hoje. São montes que o salmista contemplou, só que ele ainda era morto. Para pensar uma coisa, meu querido, leva isso também essa noite para o seu coração. Olhe para o Velho Testamento, se inspire na fé dos homens de Deus que estão lá, grandes homens e grandes mulheres de Deus, mas saiba, nenhum deles tinha em si permanentemente o Espírito de Deus vivendo como eu e você temos. Nós somos colocados por Jesus num lugar, meu querido, mas infinitamente superior. A Bíblia diz que a nova aliança, essa vida agora pela fé no Espírito, ela é firmada em superiores promessas, eternas. Um governo do reino de Deus na terra, mas que tem peso de glória eterno.
Só que nós precisamos que o Espírito Santo nos capacite a enxergar isso. Então eu elevo os meus olhos para a palavra, para esses montes, para essas verdades, porque aquilo que Deus diz, meu querido, você crendo ou não, é verdade. Olha como a gente tem dificuldade com isso. Às vezes nós estamos recebendo de Deus alguma direção, Deus fala algo no nosso espírito, nós temos uma tendência a procurar alguém para nos apoiar. Amém. Tem momentos que Deus vai te dar palavra e vai levantar irmãos para firmar você nisso daí, até você aprender a se relacionar com Ele de uma maneira mais íntima. Mas tem momentos, irmão, que Deus vai falar algo com você, só com você. Você vai procurar nos filhos, na esposa, ou no marido, nos amigos, no pastor, ou em quem quer que seja, e ninguém vai falar assim, faz sentido nenhum. Para quê? Porque Deus é cruel? Não, Ele precisa te levar para uma intimidade com Ele até o ponto que você aprenda, a palavra dEle é. A palavra dEle é a verdade. Se o mundo inteiro não crer, se a igreja inteira não for capacitada pela graça de Deus para entrar na verdade, a palavra continua sendo a verdade. Pode o mundo inteiro estar morrendo, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, diz a palavra de Deus. Mas da onde me virá o socorro para eu entrar nisso? Meu socorro vem do Espírito Santo, que agora habita em mim e em você. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 4, verso 4. Diz assim o apóstolo Paulo: ora, aquele que está trabalhando, o salário não lhe é contado como graça, mas como dívida. Verso 5, mas aquele, porém, que não está trabalhando, mas está crendo, apoiado sobre aquele que está declarando justo ou ímpio, é imputada a sua fé para a justiça. De novo, verso 4. Ora, aquele que está trabalhando, o salário não é computado, não é contado como graça, mas como dívida. Quem que está trabalhando, meu irmão? Quem que trabalha, faz? Nosso velho homem. Aqui a gente começa a talvez chocar um pouquinho os irmãos no começo. Eu sou alguém trabalhador. Eu não. Eu sou alguém sol a sol, trabalhador. Então, eu não. O que você é? Eu sou alguém que está crendo, apoiado sobre Jesus, e agora tudo aquilo que Ele fez, quando a fé vem, é gerado dentro de mim pelo poder do Espírito Santo da graça, e isso me leva a funcionar no meu propósito. E pode ser que aqui eu esteja no meu trabalho natural, só que eu não estou trabalhando como um trabalho, eu estou fluindo na graça de Deus. O nosso velho homem trabalha e o salário não é favor. Alguma vez quem trabalhou aqui já teve patrão, rala o mês inteiro, trabalha o mês inteiro, chega lá no dia 5, você bate lá, chefe, vim aqui pedir um favor, você pode me dar o meu dinheiro? Não, irmão, você já chega lá com firmeza, você sabe que você vai receber, porque você suou a camisa, tem o seu lugar no mundo natural.
Mas isso, quando o socorro da graça de Deus enche você por dentro, a mente natural é desconstruída e a mente de Cristo agora entra em operação aí, você vai entender que tudo que é terreno seu, seja trabalho, seja casamento, seja qualquer outra coisa, mudou completamente o foco e o propósito de existir. Então agora não somos pessoas que trabalham, não trabalho nem para Deus, eu sou alguém que se permite ser usado por Ele, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, e eu começo a fluir em algo. A velha natureza que está trabalhando, ela está agindo, fazendo, naturalmente. Ela tem planejamento, ela tem marketing, ela tem estratégias, ela tem algo que ela coloca confiança sobre, e aqui que é o ponto. É errado ter marketing? É errado ter estratégia? É errado ter planejamento? Não. O problema é você, sendo nova vida em Cristo, colocar sua confiança sobre isso. Então a velha natureza, ela trabalha nesse lugar. E aí quando as coisas acontecem, uma boa estratégia, um bom planejamento, um bom esforço, jornadas triplicadas, não, você vai receber a colheita disso. Ou não? Mas a Bíblia diz que isso não é favor. Isso é salário, é dívida. Agora, para quem não trabalha, e aqui não está dizendo pessoas que ficam ociosas, está dizendo pessoas que estão recebendo graça de Deus, influência do Espírito Santo, para entender que o novo eu funciona diferente. Meu trabalho não é mais o lugar onde eu vou correr atrás da provisão. Meu trabalho agora é um lugar onde Deus pode me usar da maneira que Ele bem entender, em prol do reinar de Deus. Agora eu estou crendo, apoiado sobre Jesus, sobre o que Ele estabeleceu lá no Monte Sião, a rocha. Eu sou o que Ele é, e quando eu creio nisso, aquilo que aquela palavra contém, diz a palavra que é imputado na minha vida, como favor, como justiça. Então agora eu me tornei alguém que recebe de Deus provisão. E eu fluo nisso pela graça. A velha natureza precisa correr atrás mês após mês. Ou a velha natureza precisa cuidar do casamento todo santo dia. Dos filhos, dos sonhos, dos planos. É uma vida de constante cuidado e manutenção da mente terrena. Isso é o trabalhar. A justiça de Deus que está dentro do teu espírito, a hora que se manifesta, começa a frutificar ali e nunca mais para de dar fruto. E você continua se movendo, mas agora na palavra, não para correr atrás, porque agora você sabe que você já tem. Então quem não está trabalhando, quem não está fazendo para fabricar, virou um vagabundo, desculpando a palavra, irmão? Não, mas está crendo, está aprendendo do Espírito a viver pela fé. E nesse relacionamento, apoiado sobre aquele que é Jesus, que está declarando o ímpio justo. Irmão, todas as pessoas que nós cruzamos todos os dias, que não nasceram de novo, elas ainda não têm aliança com Deus, elas estão mortas. Só que o sangue de Jesus cobriu elas também. Então agora eu estou crendo sobre aquele que está interessado em propagar essa mensagem. Deus te arrancou desse lugar, Deus te arrancou do inferno, você precisa conhecer o Evangelho. Aonde? No meu trabalho, meu casamento é para isso, as minhas finanças são para isso, o meu hall de amizades é para isso, e o Espírito Santo vai me capacitando, vai me dando sabedoria, para saber exatamente o momento de falar, de agir, a unção, porque agora eu sou alguém que está crendo sobre aquele que é Jesus, que simplesmente está culpado com salvação.
E essa fé agora é imputada para mim como justiça. Justiça, irmãos, é tudo o que não é pecado. O que é pecado? A palavra de Deus diz que tudo que é injustiça é pecado. Doença, pobreza, crise, ansiedade, falta de perdão, tudo coisas da nossa velha natureza que não faz mais parte de nós. Ah, mas eu ainda caio nisso, mas eu ainda passo por isso. É o que eu estou dizendo. Você está ainda no processo, mas você não é mais alguém não perdoador, pobre ou doente ou ansioso. Isso é injustiça, pecado. O que é justiça? Saúde, paz, provisão de Deus que te alcança no seu chamado. Justiça é o estado perfeito que somente o seu novo eu tem. Justiça é como Deus te vê em Cristo. Então, se você e eu não negociarmos essa oportunidade diária em nos relacionar com o Espírito Santo, para que Ele vá nos edificando, mortificando a mente natural, irmãos, não tem nada pior que um cristão que pensa e decide naturalmente. Eu não falo isso para trazer acusação para ninguém, falo isso só para chacoalhar a nossa responsabilidade em discernir o que está disponível dentro de você por causa da obra de Jesus. O cristão não lida com problemas, o cristão só lida com a incredulidade que ainda por algum momento está dentro dele, sustentando esse problema que é um engano. Uma vez que a graça sarou esse crente por dentro, ele descobre isso é um engano, se apoia na palavra e o poder de Deus resolve a situação. O poder de Deus traz a cura, o poder de Deus traz a provisão, o poder de Deus manifesta tudo, a justiça que você já é por dentro. Então a graça de Deus é isso, meu irmão. É um favor, é uma influência que você não merece, é pura bondade, que vai te inundando, que vai te capacitando, que vai te sarando por dentro. E tudo aquilo que está contido na palavra começa a ser revelado para você, vai se abrindo e você vai colocando seu pezinho de fé em fé. E aí Deus faz. E aí Deus manifesta. E aí você vai pegar, e aí você vai receber, e você vai ver, não é possível eu fazer isso naturalmente. Essa é a realidade, essa é a maneira, o modo de funcionar de um crente, dia após dia. Milagres na nossa vida, para encerrar, não são coisas esporádicas. Milagre na vida de um crente, cada vez mais ganho pela graça de Deus, são coisas corriqueiras. Nossa, mas nós estamos muito longe disso. A igreja, a religião então distanciou o crente disso, mas amém. Nós estamos simplesmente chamando o Espírito Santo, nós enxergamos a verdade, estamos nos entregando nas tuas mãos, estamos orando em línguas, estamos nos edificando, estamos aprendendo a suportar uns aos outros em amor, para que o Senhor restaure essa glória que tem cheiro de Cristo na nossa vida. Amém, irmão? Esse é o alvo da graça de Deus na minha e na sua vida. Então não aceite jamais uma condenação. Eu e você talvez ainda só estamos não funcionando como Deus nos vê. É só uma questão de tempo, se você não soltar as mãos desse Espírito Santo.
porque o socorro já veio, e veio do próprio Deus na sua vida. Aquele que fez o espírito e a alma vai realizar um casamento para que a fé venha agora, através da graça de Deus em você, e você vai acreditar que aquilo que Deus diz é sobre cada realidade da sua vida. E você vai contemplar a manifestação real das coisas de Deus, para a glória de Jesus Cristo e de ninguém mais. Esse é o nosso chamado como igreja. Todo crente é chamado para andar nesse lugar. Mas nós dependemos do ajudador, do socorro que veio do alto. Sem ele, meu irmão, qualquer coisa que pareça é fogo estranho. Nós não vamos condenar ninguém, mas nós não vamos aceitar nada mais, nada menos que a verdade em nós, para a glória de Jesus. Amém? Aleluia, Senhor Jesus.